estamos nós aqui com mais um Cai na Roda especial. Nossa convidada de hoje é Rita Almeida. Rita é psicóloga, escritora, psicanalista em formação e mestre e doutora em educação. Mais que tudo isso, Rita hoje está envolvida num estudo que é extremamente interessante e importante que nós conheçamos, que é o estudo do bolsonarista raiz. Quem é o bolsonarista? Rita, quero te agradecer por sua presença aqui no Cai na Roda, das jornalistas do GGN. Você vai conversar com Patrícia Faerman, Tatiane Correia e eu, Lourdes Nassif, pela próxima hora. Vamos que vamos. Antes de eu começar com a primeira pergunta, que é prerrogativa dos mais velhos, eu vou pedir para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, que deem o like, que compartilhem o vídeo, façam comentários, participe de forma que o programa fique mais relevante para a plataforma YouTube. É isso aí, vamos lá. Rita, vamos falar um pouco, para começar a conversa, dar o start, vamos falar um pouquinho do teu estudo, o que é esse estudo, que universo que ele está abarcando e como a gente pode conhecer mais desse mundo, maravilhoso mundo novo e estranho que a gente está vivendo. Então, Lourdes, boa tarde, agradeço o convite, né? Falar desse tema, apesar, né, dos nossos mal-estares com ele, eu acho que é importante, né? A gente precisa conhecer, né? Tudo que a gente precisa combater, a gente precisa conhecer. Então, eu sou uma pessoa, né, que está sempre vinculada aí às pesquisas, aos estudos, então é uma forma, né, que eu uso, né, para lidar com os meus mal-estares, né, e também, né, para trazer alguma coisa aí, né, de nova para esse discurso e a gente pensar junto, né? Então, assim, falar um pouco, né, de como que chegamos até aqui, né, é uma coisa rápida, que, na verdade, essa pesquisa é uma consequência de um trabalho, vamos dizer, de um encontro, um bom encontro, que começou logo após a eleição do Bolsonaro. Então, nessa situação meio caótica e desesperada que todo mundo ficou com a eleição do Bolsonaro, né? Entre a angústia e a depressão, né? Então, isso tudo que a gente viveu, né? Logo após a eleição do Bolsonaro, a gente decidiu, a gente se juntou num grupo, né? Um grupo de pessoas interessadas em entender esse momento, em estudar, em ler, em conversar. E criamos um grupo virtual, né? Antes da pandemia, a gente meio que teve um prenúncio, né, de que poderia fazer alguma coisa no campo virtual. Então, esse grupo veio, né, que começou com um grupo de estudo, e hoje é um coletivo chamado Coletivo Redemoinho. Então, essa minha pesquisa, que é uma pesquisa de pós-doutorado, que eu consegui aprovar na Universidade de Alcalá, na Espanha, quem está me supervisionando é a Esther Solano, né, que também é conhecida aí por pesquisar esse universo, é uma consequência, né, de todo esse trabalho que a gente fez ao longo, né, desse tempo aí de 2018 até aqui. E, nesse momento, né, essa pesquisa, ela conta um pouco, que, na verdade, a ideia é que a produção, né, dessa pesquisa seja um livro. Então, essa produção vai contar um pouco da história nossa, né, que é uma história da criação do próprio grupo, né, e dos movimentos que o próprio grupo foi fazendo, tendo como pano de fundo o Brasil, né, bolsonarista. E em dado momento, né, a gente começou a entender, até porque eu sou psicanalista e essa é a vertente a partir do qual a gente pensa o mundo, né? Não dá para a gente fazer uma leitura do bolsonarismo sem escutar os bolsonaristas, né? Sem escutar essas pessoas que estão aderindo, né? Ou pensando, né? A gente precisa entender o que as pessoas... qual foi o mecanismo, né? Que operou para essas pessoas fazerem esse tipo de adesão, que tipo de adesão é essa. Então, tem uma discussão teórica, né? De pessoas que estão estudando isso também, né? Pessoas que já estudaram esses fenômenos semelhantes, né?
que a gente pode chamar aí de fascista, neofascista, né, ou o nome que se dê a isso, mas tem alguma coisa localizada nas pessoas, né, nesse momento histórico do Brasil, que aderiram ao Bolsonaro, que a gente está chamando aí de bolsonaristas, né? Então, a gente decidiu que seria importante escutar essas pessoas, né? E aí tem duas formas de escuta básica que a gente fez. Uma é frequentar, né, os grupos, né, atualmente os grupos do Telegram, né, eles migraram para o Telegram, porque o Telegram tem uma capacidade, né, de agregar pessoas, né, número de pessoas muito maior. Então, tem grupos, são grupos imensos, de mais de 100K, né, de seguidores. E também a gente fez entrevista, tem feito ainda, né, entrevistas com pessoas eleitoras do Bolsonaro, bolsonaristas, né. E qual que é o foco, né? Na verdade, essa pesquisa está em processo, né? Então a gente sabe que as pesquisas, elas por si só, elas às vezes têm caminhos que a gente não sabe onde vai dar, né? Essa é a natureza, né, de uma boa pesquisa, eu acho, né? Poder escutar, né? Até porque a gente está escutando o que vem, né? Dessas pessoas, mas o nosso objetivo é compreender, né? O que seria o fenômeno bolsonarista, né? Muito menos relativo a um nome que se dá para isso, e muito mais de entender qual é o mecanismo, né, político ou psicológico, né, ou o mecanismo subjetivo, né, vamos dizer, na medida que é uma pesquisa, né, que tem a psicanálise, né, como auxiliar, né, para pensar isso, que mecanismo é esse que essas pessoas fizeram para fazer esse tipo de adesão, né? Ou seja, diante de por exemplo, agora, né, que é muito claro, agora fica muito evidente, né, muito elucidado isso para a gente, um governo tão catastrófico em todos os números e todas os pontos que você pode pensar num governo, né, em termos de economia, em termos de política social, em termos de política ambiental, em termos de relações internacionais, quer dizer, não tem nem um número positivo, é tudo muito ruim, e ainda assim ele consegue aí uma adesão que nunca baixou de 25%, né? Fica aí transitando entre 25% e 30%. Quer dizer, o que é que sustenta as pessoas num discurso desse diante de uma realidade tão terrível? Porque qual que era a expectativa, né? É que diante das catástrofes do governo, isso aconteceu, né? Muita gente pulou fora do barco, né? Mas o que fizeram essas pessoas pularem fora do barco é uma pergunta. E uma outra pergunta fundamental é o que faz as pessoas que ainda ficam lá, ainda estão aderidas a esse barco. Quer dizer, que tipo de mecanismo, né? Que tipo de funcionamento, que tipo de relação, né, política ou afetiva, a gente sabe que tem de tudo isso um pouco, faz com que essas pessoas ainda façam adesão, ainda que elas mesmas estejam sentindo na carne as perdas, né, desse governo. Então, acho que essa é a pergunta básica e esse é o caminho que a gente está construindo aí, tentando entender. Rita, dá para traçar um perfil do usuário, do integrante padrão desses grupos bolsonaristas? Ser um homem, ser mulher, faixa etária, alguma ideia sobre formação intelectual? Dá para traçar um perfil a partir dessa pesquisa? Não, da minha pesquisa, não, porque a gente não está trabalhando com pesquisa que seria uma pesquisa mais quantitativa, no sentido de fazer, inclusive tem pesquisadores que fizeram isso, né? De traçar o perfil, de tipo assim, quantos homens, né? Quantas mulheres, né? Então, isso até é uma coisa que já está até mais aparecendo nas novas pesquisas, inclusive, né? Que as mulheres estão menos aderidas e os homens brancos, né, com o ensino. Então, a minha pesquisa não foca nisso. O nosso foco é o mecanismo psíquico de adesão, que pode acontecer da mesma forma de uma mulher preta, moradora de periferia,
quanto de um homem branco, médio, cristão, né, que ganha mais de 10 salários mínimos, entendeu? É um mecanismo de adesão, que ele pode ser similar ou diferente de acordo com a característica daquela pessoa. O que eu posso dizer do que eu vejo, do que eu escuto, inclusive a gente tentou fazer isso, escutar a maior diversidade possível de pessoas, a gente escutou pessoas heterossexuais, homens, mulheres, homossexuais, a gente escutou pretos, né, pretas. Então, a gente tentou pessoas com escolaridade, pessoas com baixa escolaridade, né, pessoas com nível de socioeconômico mais elevado e menor. A gente tentou escutar, mas no sentido de entender o mecanismo de adesão, e não no sentido de traçar um perfil, né? Apesar de ter muitas pesquisas que vão por esse caminho, né? A gente está tentando traçar um outro viés de pesquisa. Não sei se eu me fiz entender, Tatiana. Rita, dentro dessa linha de analisar a adesão, né? Inclusive saiu pesquisa Quest essa semana, e uma além da questão eleitoral, das eleições agora de outubro, tem também eles sempre perguntam sobre a avaliação do governo, né? E aí eles cruzam várias informações. Então, uma das perguntas qual é a avaliação do governo versus aqueles que votaram, por exemplo, em Bolsonaro em 2018 no segundo turno. E é surpreendente porque você até comentou agora no início de que sim, tem grupos aí que votaram no Bolsonaro e se arrependeram, né, do voto e hoje são contrários, por exemplo, né? Mas a pesquisa mostra que 51% dos que votaram em Bolsonaro ainda consideram o governo positivo, né? Isso mostrou a pesquisa agora dessa semana. É um número relativamente alto, né? Metade, né? 51% dos que votaram nele no segundo turno em 2018. Você já tem alguma resposta sobre o que é que faz essas pessoas continuarem apoiando Bolsonaro? Eu sei que a pesquisa está em andamento, tal, mas você tem já algumas respostas que justifiquem isso? Então, você tocou numa questão central, né, que é do nosso trabalho, e por isso que a psicanálise está nos ajudando a pensar isso. Porque se a gente contasse com um mecanismo racional apenas de escolha, né, que é um mecanismo que a gente acha que é o mecanismo que a gente usa para escolher, né, as coisas da nossa vida, né? Então, assim, eu racionalmente pensando, não vou escolher me relacionar com uma pessoa que me prejudica. Eu não vou escolher, se eu puder escolher, né? Eu não vou poder escolher, não vou escolher um trabalho que me massacra a despeito de outro que é melhor para mim. Então, assim, tendo opções de escolha, a gente supõe que a racionalidade, né, está no comando da coisa, né? Só que Freud tem uma frasezinha que é bastante interessante, né, e que isso marca toda, né, a mudança, né, a novidade que a psicanálise traz, que ele fala o seguinte: o eu não é o senhor da sua casa. O que ele quis dizer com isso? Esse eu racional, né, que escolhe por mecanismos, né, como eu disse, né, de racionalidade, é onde eu vou me dar bem, é onde a coisa vai ficar boa para mim, é onde eu vou ser feliz, é onde eu não vou ter problema. Não é bem assim, porque as escolhas que a gente faz, elas são feitas à revelia, né, às vezes, e até na contramão daquilo que a gente supostamente, racionalmente escolheria, né? É aquela coisa que todo mundo já viveu, né? Estou num relacionamento horrível, péssimo, que me traz todos os problemas. Eu sei que não tem que estar ali, mas continua ali, né? Tem um trabalho que eu podia estar escolhendo um outro muito melhor, que eu podia estar muito... Não, mas eu estou agarrada ali. Então, tem algumas escolhas que a gente faz que não tem a ver com o campo da racionalidade, né? Então, assim, o que na verdade já era, né, a minha hipótese, na verdade, não é uma hipótese minha, né? É uma hipótese de todas as adesões de massa, né, fascista, isso já outros autores, Adorno, Freud, né,
já trabalhavam com esse tipo de adesão, é que o sujeito faz adesão, né, a grupos políticos, a líderes, né, carismáticos, né, não por uma escolha racional, né, mas por uma adesão afetiva, muitas vezes inconsciente, né, levado por motivos que estão muito além da escolha racional. Quer dizer, resumindo, essas pessoas que estão escolhendo o Bolsonaro ainda, elas não estão escolhendo o Bolsonaro pelo preço da gasolina, elas não estão escolhendo o Bolsonaro por causa do valor do salário mínimo, elas não estão escolhendo o Bolsonaro pensando que o SUS está sendo dilapidado e a educação pública está mais miserável do que já foi algum dia. Então, assim, não é por esses mecanismos que a gente imagina ser o mecanismo racional. Elas estão motivadas por questões afetivas, muitas delas inconscientes, por adesão de massa, adesão ao líder, né? Isso é muito forte, adesão ao próprio Bolsonaro, e aí qualquer coisa que ele diga, que ele fale, a pessoa modifica Então, isso é muito claro nos grupos, por exemplo. E nós, né, da esquerda, a gente tem um pensamento ingênuo, às vezes, de achar que, não, tá vendo? Agora a última agora, né? Agora os bolsominions vão... O que eles estão explicando agora que o Bolsonaro agora deu não sei quantos para a Globo porque vai divulgar as pesquisas. Não era Globo lixo, agora a Globo está recebendo dinheiro do governo. Ele não ia fechar a Globo e agora... Então, quer dizer que os bolsominions estão lá. Não, eles não estão reclamando. Eles simplesmente viram a chave e aquilo vira a nova explicação, né? Não tem conflito, né? Porque não está no campo da racionalidade, né? Eles não estão nesse campo racional do argumento, que é esse argumento que a gente utiliza. Era Globo lixo ontem, hoje eu vou injetar dinheiro na Globo para poder ganhar as eleições. Esses são dois argumentos contraditórios, né? Não fazem o menor sentido se você pegar racionalmente. Só que essas pessoas não estão no campo da racionalidade para fazer essa escolha, né? Não se trata desse tipo de compromisso, né? Ou de relação discursiva. Então, rapidamente eles mudam a explicação e não tem conflito, porque eles não estão no campo da racionalidade. Teria conflito se estivesse no campo da racionalidade. Como é que eu vou explicar? Não tem explicação, né? E nós, ingenuamente, ficamos nessa. Como é que eles estão explicando isso? Muita gente me pergunta, né? Sabe que eu tô... Não importa a explicação, eles vão arranjar alguma, porque eles vão virar e vão... não, é porque agora precisa ganhar. Então, sim, a Globo tem grande audiência, então nós precisamos usar a Globo a nosso favor e tal, pronto. Né? Não tem conflito, né? Aquela coisa, né? A China ontem era inimiga e hoje ela pode ser amiga porque o Bolsonaro foi visitar lá. Não tem conflito, muda rapidamente, como depois da manhã pode voltar a ser o que era antes, né? É bem a distopia, né? Do lado do livro 1984. Não importa, as narrativas podem ir mudando, né? De acordo com... Mas o mais importante é isso, é a gente compreender, né, que o tipo de adesão que essas pessoas estão fazendo não é do campo da racionalidade. Então, não tem argumento. Lógico que o que eu tenho entendido é que nesses grupos bolsonaristas que eu frequento, por exemplo, isso aqui é o núcleo duro, né? Mas eles não são os 25%, 30%. Né? Isso tem pesquisas também que dizem isso. Eles talvez sejam, no máximo, 15%, que é muita gente, né? Que já é muita coisa. Então, esse grupo aderido que faz isso, esse mecanismo que eu estou fazendo aqui, né? Que eu estou dizendo, talvez aí de 10% a 15%. Não é os tais 25%. Então, nesse grupo ainda tem gente que pode estar com alguma racionalidade, né? Mas esse núcleo duro
que a gente chama, realmente eles não têm, não é do parâmetro da racionalidade. E aí tem um fenômeno que talvez eu me centre nele, que a ideia é essa, que é o que a gente tem chamado de, tem se falado muito sobre a questão do negacionismo, né? Que é, inclusive, a negação é um conceito freudiano, né? E o negacionismo é o uso disso no campo da política, né? E posso falar mais disso depois, mas só para dar um anúncio assim do que pode ser essa pergunta que você me falou. Então, o que é o mecanismo negacionista? É isso, que nega mesmo, eu estou vendo a verdade na minha cara, mas eu escolhi não ver, por mecanismos que não são relativos à razão, né? A uma escolha racional. Não Nossa, isso dá medo. O fato de não existir nenhum senso crítico, nada, que vira a chave, muda o discurso, vira a chave, muda o discurso, isso é muito mais sério do que eu jamais imaginei. Eu sempre achei que era falta de... que era falta de conversar e não sei o quê. Se você conversa com o bolsominion, mas você não vira. Quem vira a chave é o próprio sentido do bolsonarismo. E aí, assim, essa pergunta sua é boa, Lu, essa questão sua é boa, porque nesse meio, né, eu acho que tem de tudo. Tem o que a gente chama de uma adesão mais cínica, que essas pessoas que sabem, né, por exemplo, entrevistei algumas pessoas que elas sabem o horror que é, só que elas estão se dando bem. Elas estão, por algum motivo, elas estão se dando bem. Quando eu falo se dando bem em termos de poder e financeiramente. Então, tem algumas adesões que não são desse nível, desse tipo que eu estou dizendo. A pessoa sabe que aquilo é um horror, ela sabe, ela tem essa noção de que não tem argumento, né, de que ela está sendo contraditória, mas é uma adesão que a gente chama de cínica. Ela está ganhando com aquilo, né? Ela está numa relação de poder. Então, essas pessoas que estão aí coladas no Bolsonaro, muitas delas não estão nessa adesão, né? Que a gente chama adesão de massa, adesão psicológica, não. Essa coisa meio hipnótica, né? Vamos dizer assim. Então, tem esse tipo. Tem muita gente que a gente chama que é uma adesão mais ignorante, né? Que não está sabendo, porque assim, o que a gente percebe às vezes? Que tem muitas pessoas que só recebem notícias por meio desses grupos. Eles não têm outro tipo de vamos dizer, de condição, né, de receber essas notícias de outra maneira, né? Então, são pessoas que estão recebendo só uma versão da história. Então, essas pessoas que a gente não tem como separar, né? Vamos dizer, estou fazendo uma separação aqui hipotética, né? Sim, de repente elas poderiam, tanto assim que muitas das pessoas que eu conversei, né? Porque eu fiz entrevistas longas, né? E como eu mantive o meu estilo, vamos dizer, de analista, de entrevistar, era uma entrevista que também convidava a pessoa a refletir sobre o que ela estava dizendo, né? Que é o que o analista faz de alguma maneira, né? Ele não é só um bate-volta, né? A partir da fala da pessoa, eu falo, mas isso aqui que você falou, mas isso aqui, mas que... Então, as pessoas até elas deslizavam um pouco, refletiam. Então, tinha pessoas ali. Geralmente, eram pessoas que estavam, por exemplo, muito vinculadas à igreja evangélica. A gente não pode, né, negar que a adesão, né, das igrejas evangélicas com o bolsonarismo foi uma junção assim que auxilia muito no tamanho, né, do bolsonarismo. Então, tem. Agora, esse núcleo duro, principalmente esses que estão nesses grupos, né, que é o que eu falei, não são todos esses 25%, imagino eu, ele transita aí entre, né, não estou falando da minha pesquisa, mas tem pesquisas que falam nesse teto até de 15%. Esses Lourdes não têm argumento, eles estão... eles vão afundar junto com o barco. Eles são capazes, né, que, inclusive,
vários autores, né, quando falaram, né, quando o nazismo caiu, né, que o índice de suicídio, né, foi enorme, né, por isso, né, porque as pessoas preferiram se matar do que admitir que estavam equivocadas de que aquilo era um horror, né. Então, o corte é na própria carne mesmo, as pessoas estão dispostas, né, a qualquer coisa para não mudarem dessa adesão, porque é uma adesão de massa. Ou seja, isso como você falou, é muito complexo, né? Porque não é uma adesão individual do sujeito com o Bolsonaro, é uma adesão coletiva. A gente fala gado, né? A gente fala essa coisa da manada, né? E é isso mesmo. Então, é uma adesão coletiva, e a gente sabe que adesões coletivas são muito poderosas, né? Inclusive para nós da esquerda, né? Então, a gente faz boas adesões, não é toda adesão coletiva, de massa, né? Que é ruim, não, né? A gente faz boas adesões coletivas, a gente sabe do peso e da força do coletivo, né? Nas transformações, nas revoluções, nas mudanças, né? Só que essas pessoas, quando elas fazem uma adesão de cunho fascista, é uma adesão para a morte e para o suicídio, é uma adesão que a gente chama de pulsão de morte, né? Então, é uma adesão que está disposta, né, a destruir tudo, né, inclusive a si mesmo. Então, esse é o grande risco desse tipo de adesão. Então, isso que você fala é verdade, e isso realmente é muito complicado, né, de trabalhar. E é por isso que quando a gente pensa numa aposta, né, para alguma... Porque esse é que vai ser o desafio, né? Oxalá a Lula vai ganhar e a gente vai derrubar esse governo e tal, mas essas pessoas vão continuar, né? E elas provavelmente vão continuar aderidas a isso. E a gente, enquanto sociedade, vai precisar pensar em estratégias, mecanismos políticos para lidar com isso, né? Para poder fazer algum tipo de furo nisso, né? Porque se a gente não vai poder eliminar isso, né, da sociedade, porque não vamos, na verdade, essas pessoas já estavam aí, né? É aquela coisa do ovo da serpente que já estava, né, tava aí só esperando para chocar. A gente sabe que, né, e agora ficou mais claro, né? Essas pessoas que a gente de repente, nossa, o fulano, né? Mas a gente começa assim a pensar, não, ele já era isso aí, ele só precisou de um empurrãozinho, né? De ser autorizado a falar. Então, assim, a gente pode diminuir isso ao máximo, mas a gente vai precisar de estratégias políticas coletivas, que não é esse blá, blá, blá de um a um aí, essa conversa que você falou, né? Essa conversa filosófica. Vamos sentar aqui, vamos pensar bem, né? Agora, a gente vai precisar de estratégias políticas coletivas, de massa também, né? De coletivas, né? De grupos, de adesão, né? Por exemplo, a gente pensa assim que talvez, né, muitas pessoas aderiram a isso porque de repente estavam solitárias, né, nas suas questões, e encontraram no bolsonarismo uma forma de dar vazão ao sujeito político. Quer dizer, uma vazão ruim, né? Mas foi uma adesão, né, de cunho coletivo por alguma causa, né? Quem de nós aqui nunca foi movido por uma grande causa, e é muito bom, né? Então, a gente começar a pensar em estratégias coletivas, políticas, porque a gente vai ter um desafio enorme, né? Depois, eu acho que algumas contenções do excesso são da ordem da lei mesmo, né? Não dá para ser fascista, não dá para ser nazista, não dá para ser racista, né? Precisamos coibir isso, né? Como que o que aconteceu foi que isso ficou naturalizado, né? Isso ficou autorizado, né? Pelo dono da cadeira presidencial. Se ele pode fazer, por que eu não posso, né? Se ele pode, né, falar qualquer bobagem machista e racista, por que eu não posso voltar a falar isso na mesa da minha família, que eu estava mais inibido de falar porque as pessoas estavam me chamando a atenção de ser assim, mas agora eu posso.
Então, a gente vai ter que fazer um processo que tem a ver com tudo, né? Tem a ver com debate político, educação, sim, mas a gente precisa ter muita noção de que, para um certo grupo, né? E talvez um grupo muito grande, não tem argumento, né? É da ordem mesmo do trabalho coletivo político, né? É isso que a gente está falando, dessas pessoas pelo menos voltarem para os bueiros, né? Pelo menos voltarem para os bueiros, pelo menos se inibirem de falar, né? Pelo menos ficarem inibidas de ser burras, né? A gente tem falado sobre isso também, né? A pessoa tem um pouco de inibição, né? De ser racista, de ser, né? Ainda que para algumas pessoas isso não seja um argumento assim como a gente imagina. Você falando a respeito dessa questão hipnótica dessas pessoas seguirem o Bolsonaro, não tem como fazer uma correlação com aquele conto do flautista de Hamelin, que o flautista toca a flauta e os ratos vão atrás deles de forma cega até que eles se afogam no rio. Se a gente for fazer uma análise fria usando esse conto como referência, é basicamente o que o Bolsonaro tem feito com essas pessoas. Fazendo essas pessoas seguirem o pulso de uma pulsão hipnótica sem nenhum senso, só porque aquelas palavras que ele fala são as palavras que eu quero ouvir, ou é o tipo de conselho que o meu pastor daria, já que é um discurso frequente dentro do meio evangélico, principalmente com relação à pauta de costumes. E a gente vê que essa questão dos costumes ainda é um tema muito caro, principalmente a esse núcleo mais duro. Você tem percebido isso na sua pesquisa também, com relação a esse comportamento social e a esse encanto que o Bolsonaro e o seu discurso conservador tem feito com relação a essas pessoas? Eu acho que esse conto é perfeito, Tatiana, é isso mesmo, né? E é isso, né? Ele leva o sujeito para a própria morte, mas não importa. O importante é seguir, né, esse semblante, né, do ilusório, né, de eu estar seguindo, né, um líder. Né? E a gente sabe que psiquicamente, né, psicologicamente, isso também Freud já estudava isso, né, quando ele foi contemporâneo, né, dos movimentos nazistas e fascistas, é que em situações de crise, situações de ameaça, situações de comoção, né, a gente sabe que teve todo um preparo, né, da sociedade brasileira, lavajatismo, o antipetismo, né, para destruir a política, né, quer dizer, Bolsonaro não chega por acaso, né, ele chega porque há um processo de deteriorização, de destruição da política nacional, né? De dizer isso, né? Que o PT é culpado de tudo, né? E que o lavajatismo se autorizou a destruir qualquer instituição e tudo, né? Em nome, né? Do moralismo que não, né? Que hoje, né? A gente vê que só serviu para prender o Lula e eleger o Bolsonaro. Então, assim, diante dessas situações, né, onde a sociedade se sente vulnerável, qual que é o primeiro mecanismo de defesa, né, que a gente tem? Então vamos aderir ao líder. O líder vai levar a gente para um lugar melhor, né? Vai levar a gente para a Terra Prometida. E isso é muito, muito, né, comum, inclusive no discurso religioso, né? É lá os religiosos, né? Moisés que vai levar o povo para a Terra Prometida, né? É Jesus que vai levar para. Quer dizer, é um discurso que é muito fácil, né, da gente aderir. Porque isso, numa situação de ameaça, alguém fala que sabe o que fazer, se eu não sei, o que eu vou fazer? Então ele sabe, vou lá atrás dele, vamos lá, que ele me leva, né? Que ele me diz o que fazer, né? Então, isso é muito alentador para o sujeito, mesmo que esteja me levando para o pior lugar, mas enquanto eu estou caminhando, eu estou com aquela sensação tranquila que eu estou indo para um bom lugar, não é? Então, assim, isso é muito poderoso para o ser humano, né? E, mais uma vez, né
é importante lembrar que isso não é um mal em si. A gente tem grandes líderes que nos levam para bons lugares, sim, né? A gente tem adesões boas aonde a gente confia, né, numa liderança, tanto em termos políticos, né, quanto em termos do nosso trabalho. Isso não é um problema em si. Agora, quando esse líder, né, se utiliza desse lugar, né, para te levar para o pior, e quando esse tipo de adesão é uma adesão cega, né, que não tem nenhum tipo de nem lastro político, né, entre os pares, né, de você fazer ali um fenômeno de adesão ao líder, mas que tem alguma coisa, né, do que a gente chama do campo da democracia, onde as trocas acontecem, onde os debates acontecem, onde há uma construção coletiva, né, de pautas, né? Quer dizer, tem um outro tipo de caráter. Agora, quando você faz uma adesão, que é a adesão do flautista, onde eu estou só seguindo o som, né? Aquelas pessoas não têm ligação entre si. Os ratos, acho que é rato, né? Que segue, não me lembro assim. Isso, primeiro são os ratos, e depois, em retaliação ao não pagamento, ele leva as crianças. As crianças. Entendi. Então, vamos pensar, né, nos ratos. Os ratos, eles não têm nenhum vínculo entre si, eles só estão seguindo o som, né? Entre eles não tem nada, né? Então, eles estão seguindo o som e onde o som levar, né? Não importa, né? Mas enquanto eles estão caminhando, eles estão indo para algum lugar, estão ali confortáveis nessa direção. Mas você falou da pauta moral, né? E a pauta moral, né, para o bolsonarismo, ela também e isso também é uma coisa em todos os movimentos fascistas, né, e nazistas, a pauta moral é uma pauta fundamental. Porque o que a pauta moral ela traz? É a ideia de que tem um certo mundo ideal, um jeito ideal de fazer as coisas, que se a gente recuperar aquilo, vai ficar tudo bem. Então, é isso que a gente vê assim, mas na época da ditadura que era bom, na época dos meus avós, quando não tinha esse negócio de gay, não tinha esse negócio de empregado doméstica ter direito, é que era bom, né? Então, tem sempre um lugar bom, que geralmente é o lugar onde era bom para os homens brancos médios ricos, né? A verdade é essa, né? Era bom para eles, né? Porque estava tudo sob o domínio deles. Então, a pauta moral, ela traz essa ideia, né, de que existe um mundo corrupto, né, que é a corrupção do sexo, a corrupção do dinheiro, né, mesmo que a gente saiba que seja a mesma coisa, né, corrupção sexual e do dinheiro, isso é junto com a história do humano e do capitalismo, né, é inerente, né, não tem diferença nenhuma, mas vende-se essa ideia, né, que é uma ideia profundamente religiosa, especialmente as religiões mais, as neopentecostais, né, essas mais, vamos dizer, me fugiu o nome, mas as igrejas neopentecostais. Tem isso muito forte, né, de que existe o mundo, né, a música do mundo, né, as coisas do mundo e as coisas desse lugar, né, ideal aí, aonde o cristão estaria salvo, né? Então, isso também é muito fácil de vender, né, para um mundo, né, onde as coisas estão difíceis, né, onde as coisas estão complexas, o mundo é muito complexo, né? É muito mais fácil eu viver num mundo que só tem homem e mulher, né? Menina veste rosa, menino veste azul, do que um mundo multicor, com várias cores, com várias possibilidades de sexualidade. Isso é muito complexo, né, para a maioria das pessoas. É muito difícil como é que eu vou me situar, né, como mulher, se eu posso, né, ser tantas coisas, né? Eu nascendo, né, mulher, eu posso ser tanta coisa. Como é que eu faço com isso? Então, para a maioria das pessoas, isso é muito difícil, isso é muito complicado, né? Então, é mais fácil, né, eu entrar para um tipo de religião, por exemplo, né? E isso é muito comum nas religiões mais... Está me fugindo a palavra, daqui a pouco eu vou lembrar. Nessa religião desse tipo de religião que eu estou falando, onde eu chego e recebo um pacote, né,
de como que eu visto, como eu me comporto. Se eu sou mulher, eu visto rosa, eu me comporto dessa maneira, eu posso falar essa palavra e essa não, meu cabelo tem que ser assim, né? Meu jeito de lidar com as coisas tem que ser assim, eu tenho que lidar com o meu marido dessa maneira, o casamento tem que ser desse jeito. Então, essas formas, né? Esses jeitos, isso também é muito fácil, né, de aderir, porque facilita muito a vida das pessoas num mundo que às vezes está caótico. É mais fácil alguém dizer para mim o que eu tenho que fazer do que eu ter que me haver com as escolhas do dia a dia, né? Então, assim, então os mecanismos fascistas, né, nazistas, esses mecanismos de massa da extrema-direita, né, que tem vários nomes aí, nadam de braçada, né? Então, é a mesma coisa lá nos Estados Unidos, nadam de braçada nesse tipo de discurso, que é essa ideia de que vamos recuperar um mundo, né, ideal, que nunca existiu, na verdade, mas que na cabeça das pessoas sim existiu. Muito fácil idealizar a infância, né? A gente faz isso. Ah, como era boa a minha infância, né? Era nada. Eu tô lá como psicanalista, sentada lá escutando as pessoas, né? As pessoas falam muito mal da própria infância, mas tem essa ideia de que era maravilhoso. Por quê? Porque é fácil idealizar um momento onde a gente não está vivendo, né? Mas tinha lá os seus problemas, suas questões, tanto que estão lá deitados comigo no divã e todo mundo reclamando da infância, da relação com o pai, com a mãe, né? E tudo isso aí. Mas, assim, voltando, né? Eu vou viajando meu raciocínio. Mas voltando, essa coisa da pauta moral, ela te traz essa ideia de que existe, né, esse mundo corrupto, né, e o mundo santo, né, o mundo ideal, o mundo feliz, né, o paraíso, aonde as coisas funcionam bem, onde, né, não tem problemas, né, onde todos somos irmãos, né, alguma coisa assim, ideal, né, onde não tem violência, né, mas que, na verdade, é silêncio, né? Não é exatamente falta, né, de violência, né? Rita, você narrando tudo isso, para ser sincera, é bastante desesperador para a gente, né? Tá escutando e tomando consciência do cenário que a gente vive, né? Mais importante. Você narrou, durante tudo o que você falou até agora, é inevitável comparar com a ditadura, né? Você falou do nazismo, né, dos movimentos fascistas, né, e a ditadura do Brasil mesmo, que é a criação de diversos fatores aí, né? O cenário de instabilidade no país, que se cria um clima de instabilidade, fatores econômicos, a presença de um líder, etc. E aí eu pergunto, como você já traçou o perfil, assim, dentro do que você pode falar, desses apoiadores, né, do Bolsonaro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a personalidade do Bolsonaro. De que forma isso contribui para fechar esse combo aí do que a gente está vivendo hoje. Eu lembro que em 2019 você subiu até um artigo no GGN falando que o antídoto contra o Bolsonaro era fazê-lo falar. E aí eu pergunto, não foi suficiente, né, fazê-lo falar, porque ele falou, né, porque a gente até acreditava que seria um próprio tiro no pé, né, as pessoas perceberem as coisas que ele fala, e mesmo assim, ainda tem apoiadores, mesmo com tudo que ele fala, né, tudo que ele faz. Qual é o antídoto, né, qual é o antídoto contra o Bolsonaro, e como fazer as pessoas caírem na realidade e também traçar um pouquinho esse perfil do Bolsonaro? Foi boa essa lembrança aí que você trouxe, porque é isso, né? O fazê-lo falar fez com que ele caísse para as pessoas que estavam no campo da racionalidade. E realmente essas pessoas, né, pularam fora. Tanto que dos 40, 50 e tantos por cento, hoje ele caiu para metade, né? E ficou esse outro grupo, que é exatamente o grupo que é o contrário. É porque ele fala isso é que essas pessoas estão aderidas. Então, esse que é o elemento que a gente, às vezes, que é difícil enxergar. As pessoas não estão aderidas a ele
não escutando o que ele diz, é porque ele diz aquilo, né? Então, isso é muito devastador, porque é muito difícil a gente acreditar, né? Que principalmente pessoas, né, que a gente considera legais, que são do nosso convívio, pessoas que a gente apostaria que teriam um mínimo, né, de noção, né, de relação humana, né, estejam aderidas exatamente pelo que ele diz, né? Então, assim, tem sim um tanto, né, como eu disse, né, de negação, né, e de as pessoas não querem tá vendo, né, não tá enxergando, né? Mas tem isso, né? Então, acho que foi importante, né, fazê-lo falar, porque a quantidade de coisas ruins que ele falou fez com que muitas pessoas se afastassem, né? Inclusive muitas pessoas importantes que lideravam e que saíram, né, fora, mesmo que sejam obrigados a sair porque ficou feio, né? Porque tem pessoas, né, não preciso nem citar aqui, mas pessoas assim do campo da política maior nacional que pularam fora porque ficou feio. Não é nem porque essas pessoas são grandes pensadores, né, e estão preocupados com a política nacional, como Dória, por exemplo, mas é porque ficou feio, né? Ficou muito feio. Então não dá para se misturar com tanto horror, né? O Witzel, né? Mas então foi importante, né? Mas eu acho que é isso. O que resta agora, a estratégia é outra, né? Eu gostaria muito desse antídoto, Patrícia, porque eu ia distribuir, né? Eu ia satisfação. Inclusive, eu espero, né, que a pesquisa ela tenha pelo menos alguma coisa aí, né? Mas assim, eu acho que também não é nada, não é nenhuma invenção da roda. Eu acho que é tudo que a gente já fez. É política, fazer boa política. É política de base, né? Que a gente isso também, toda vez, né, a gente fala, a esquerda se afastou do povo, né, a gente deixou de fazer trabalho de base, então sim, então é voltar a fazer trabalho de base, porque eles estão fazendo trabalho de base, né, então, não sei se vocês sabem, Brasil Paralelo, né, que é essa rede deles aí, então eles fazem muito trabalho de base, eles têm comunidades onde eles estão se instalando, fazendo grupos, colocando que eles têm uma plataforma de streaming de filmes, né, de canais, né, então assim no campo eles entenderam, né, que no campo que essa guerra cultural é importante, né, que eles precisam vencer essa guerra cultural, ou seja, eles precisam entrar no campo da cultura, de produzir material, filme, YouTube. Então, eles dominaram a internet antes da gente. A gente chegou depois. Aliás, a gente chegou com a pandemia, né? Eles já estavam lá, né? Você pensar no Olavo de Carvalho, ele tem um trabalho feito há muitos anos dentro da internet. Né? Então, assim, acho que não é de inventar a roda. A gente sabe fazer isso. A gente sabe fazer trabalho de base. A gente sabe trabalhar com o jovem, né? A gente sabe trabalhar com educação, inclusive, muito melhor que ele. A gente tem o Paulo Freire aí, nosso parceiro, que cansou de explicar como é que se faz educação de qualidade, que não tem a ver com a educação bancária, né? Mas a educação que realmente, né, faz com que o sujeito tenha um ganho, né, no campo político, na melhor acerção da palavra, né? Essa que a gente chama de educação que liberta, a educação que dá autonomia ao sujeito. Então, assim, eu acho que não tem nada de novo, só que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer e é urgente fazer. Então, o mais importante, eu acho, é a gente entender que Bolsonaro precisa cair, porque esse espelho, porque é isso, né? A metáfora lá do conto que a Tatiana lembrou é muito boa. Se a gente silenciar a flauta, resolve, né? Porque aí os ratos ficam desorientados. Então, a gente precisa silenciar essa flauta. Quer dizer, a gente precisa derrubar o Bolsonaro, porque ele tem todo dia, né, a plataforma, né, e o lugar para poder ficar tocando a música que o pessoal vai atrás. Então, é preciso silenciar isso o máximo que a gente puder. E derrubar do governo é uma forma
dele pelo menos reduzir esse alto-falante, né? Que foi dado para ele, inclusive, antes, né? Então a gente até agora também tem que aprender a não dar mais alto-falante para esse tipo de gente, nem que seja para fazer gracejo, né? Achar que tá bonito fazer graça, né? Como foi feito com ele antes. Então precisamos, né? Parar de tocar essa flauta para as pessoas pararem de seguir. Os ratos vão ficar desorientados. Claro que eles vão procurar outra música, mas enquanto isso a gente pode fazer trabalho de base de novo para poder trazer um maior número de pessoas para outras coisas, né? Para aderir a outras coisas, para se vincular com a boa política, né? Para participar de outros fenômenos coletivos, né? Bons fenômenos coletivos, né? Bons lugares, né? Onde a política seja usada da melhor maneira, que não é essa que a gente está vendo. E então, assim, não tem muita novidade, eu acho. No campo da cultura, a gente vai precisar de até vi hoje, né, que o Lula falou que vai recriar o Ministério da Cultura. Precisamos de um Ministério da Cultura transversal, que trabalhe cultura em tudo, né? Sem cultura, a gente não vai, né, vencer essa batalha. Eles já entenderam que é no campo da cultura que essa guerra está sendo feita. Eles estão fazendo isso, né? Então, a gente precisa... Por que é que os grandes lugares que eles atacam é educação e cultura? É só a gente olhar onde é que eles derrubaram primeiro, é onde é o nosso nicho para poder recuperar, né? Então, educação e cultura, a gente precisa centrar nisso, a gente precisa entrar e a gente precisa criar boas estratégias políticas e, né, eu acho que principalmente, talvez essa a contribuição, né, que a minha pesquisa possa dar, é a gente entender que nem tudo, né, do campo da política é do campo da racionalidade. Existe a política que é feita com afeto, existe a política que é feita com o laço, com o outro, com, né, isso que a gente chama de amor, né, com ódio, né? A gente pode usar o ódio bom a nosso favor, no sentido, né, de usar ele da melhor maneira. Então, a política não é feita... A gente faz política com desejo, né? A psicanálise aponta muito, né, para a questão do desejo. A gente faz política com as utopias que a gente quer, com o desejo de futuro que a gente quer, com o desejo de Brasil. Então, a gente não pode pensar que as pessoas escolhem os seus líderes, né, e a sua política só pela via da racionalidade. Isso é muito pobre. A gente escolhe por muitos motivos, né? E por todos os motivos que a gente escolhe as coisas nossas do dia a dia. Ninguém aqui usa só a razão para escolher, né? Então, a gente precisa incluir isso, né, no nosso fazer político, né, o quanto antes. E eu acho que tem gente que... Né, o pessoal do MST e MTST sabe fazer isso muito bem, né? Eles têm essa pegada, né, da política feita com os afetos, né, feita com laço, né? Então, a gente sabe fazer, né? Só fazer, né? E fazer grande, mas precisamos derrubar esse sujeito aí com essa flauta. Rita, um fenômeno que eu ando percebendo, já conversei com algumas pessoas sobre isso, é a questão da inversão do discurso. A direita pegou o discurso da esquerda e a esquerda pegou o discurso da direita. Então, assim, essa confusão virou essa mescla. Então, assim, a esquerda antes defendia o combate à corrupção. Aí a direita tomou a pauta e leva isso como... Esse tipo de inversão não causa confusão, mesmo naqueles que, assim, não é no campo da racionalidade, mas é no campo... você está vendo, você está olhando, você está falando, você está mudando o seu discurso. Isso não interfere nessa relação com o bolsonarismo, do bolsonarismo ou com o Bolsonaro? Eu fico tão confusa com isso, tá um tal de... Gente, esse discurso era meu de 20 anos atrás. Como é que ele está usando? Ele é bolsonarista. Eu fico muito assustada com isso. A coisa que mais me impactou quando eu entrei nos grupos foi isso, Lourdes, porque eu falei assim, gente, né, semana passada era a gente que estava isso. Primeiro era
uma pauta forte era a crítica às instituições, né, o STF, né, essas coisas, né, de criticar as elites das instituições, e a grande mídia, né, principalmente a Globo, né. E aí eu pensava assim, caramba, o que a gente difere deles então, se a gente também tinha esse discurso? E o que aconteceu? Como eles tomaram a pauta, vamos dizer, revolucionária, vou explicar por que eu estou dizendo revolucionária daqui a pouco, e nós, de repente, ficamos os reaças, né? Porque aí nós começamos a defender Alexandre de Moraes, STF, tem que cumprir a lei. Caramba, eu falei, isso deu um nó na minha cabeça, né? E aí eu comecei a entender, né? E eu acho que isso também é uma coisa de a gente entender importante, que esses fenômenos de massa da extrema-direita são revoluções também, né? Infelizmente, ao invés de nós tomarmos a revolução para nós, a que não fizemos, eles estão fazendo. Só que é uma revolução em direção ao passado, né? A revolução das esquerdas é uma evolução das utopias do futuro, né? De um mundo mais justo, melhor. Então, eles estão no processo revolucionário, inclusive eles são militantes revolucionários, eles, sim, ocupam as ruas, eles se movimentam, eles estão o tempo todo nesse WhatsApp, nesse Telegram, trocando mensagem, conversando, né? O Telegram ele tem um mecanismo que eles podem fazer reuniões, né? Com muitas pessoas, inclusive com transmissão. Eles estão o tempo todo fazendo isso. Então, eles são uma categoria mobilizada, revolucionária, sim. Só que a revolução deles é do passado, é para o passado. Eles querem revolucionar para voltar, né? Quando não tinha feminismo, quando não tinha, né, movimento antirracista, quando não tinha, em última instância, democracia, né? Quando não tinha... quando o mundo LGBT não estava aí, né, se propondo a sair do armário e fazendo todas as mudanças. Então, é uma revolução reacionária, né, como a gente fala. Então, isso que você estranha, né, é por isso, é porque, tal como nós, né, eles se apropriaram desse discurso revolucionário. A questão é o horizonte que é diferente, né? O nosso horizonte, né, é um horizonte, né, de uma outra coisa que ainda não aconteceu e que a gente supõe que vai acontecer, que vai mudar, é em direção ao futuro, né? A deles é uma revolução nesse sentido, né? Por isso é que a morte, né, está muito presente, né? É uma revolução de retorno, né? Então, por exemplo, tem até talvez eu não entre muito nisso, mas tem um grande guarda-chuva, né, que está juntando todos esses movimentos, né, de extrema-direita no mundo, chamado tradicionalismo. Então, é um negócio meio religioso, meio filosófico, né, e meio político, né, uma bagunça, assim, mas com um corpo teórico forte, né, sustentado, né, e tem uma discussão. Há pouco tempo teve um evento, né, desse povo aqui, o Eduardo Bolsonaro estava presente. E é isso, né? Eles imaginam que o mundo vai precisar passar por uma transformação de destruição para nascer um novo mundo que retorne, né, a esse tradicional. Mas o que é o tradicional deles? É isso, né? É isso. É um mundo dominado pelos homens brancos e o resto que se adequa à maioria, como diz o Bolsonaro, né? A minoria se curva à maioria e pronto, né? Então, assim, esse estranhamento seu é por isso, né? Porque eles também estão no movimento revolucionário, né? Só que é uma revolução dispostos a matar ou morrer, né? Nossas revoluções, a gente também se diz disposta a matar ou morrer, não é? Né? As grandes revoluções de esquerda, né? Os grandes movimentos, né, de massa,
né, onde a causa é muito mais importante que as pessoas, sim, né? Só que são ideais distintos, né? O que nos difere, né, desse grupo são talvez a direção da utopia, né? Vamos dizer assim. Então a gente está ainda numa utopia a conquistar, né? Para frente, adiante, né? Com mais progressista, né? Mais igualdade, né? Mais diversidade. E eles estão numa promessa de retorno a um tradicional aí, né? E de desconstrução de todas as transformações que a gente foi capaz de fazer, né, nesse progresso até então. É por isso que ela precisa ser destrutiva, né? Por isso que o Bolsonaro... destrutivo assusta também, né? Mais destrutiva que isso. Mais destrutiva, Então, acho que... Não sei se eu te respondi, mas eu acho que, né, tem a ver com isso. Respondeu, sim. Respondeu, você deu muito assunto para a gente, Rita. Vamos ter que conversar muito, novas pautas, para poder ir entrando nesse mundico que não é o ideal, mas é o que tem para hoje. E é isso, eu acho que, né, vocês, né, acho que todos os meios, né, da esquerda, os meios de comunicação da esquerda, a gente vai precisar mesmo de falar disso, né, e ampliar, né, trazer isso para a pauta o tempo todo. Trazer isso para a pauta, porque não vai acabar com né, a graça de Oxalá, a eleição do Lula. Mas vamos precisar trabalhar mais depois. Não vai acabar. E o bolsonarismo, ele existe independente do Bolsonaro, esse que é pior. Agora sim. Agora ele já criou vida própria, né? Já criou vida própria. Agora sim, né? Agora sim. Então, ele teve tempo suficiente, pelo menos, para isso, né? Para destruir, né, o Brasil, mas para... E mais, né? Ele entendeu que ele pode falar o que ele quiser. Esse aqui é o... Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser, que esse grupo não vai soltar da mão dele, né? Nossa, mãe. Então, a isso flauta, aqui traz a flauta, Tati. Tem que Pelo amor de Deus. Tem que derrubar ele com a flauta. Queremos a flauta. Quem vai ser a flauta? Ai, Rita, que pena. Chegamos no fim do nosso programa. Queria mais um pouco, mas essa é a nossa proposta. Vamos tentar conviver com isso e chamar você de novo para a gente continuar essa prosa conforme a pesquisa se aprofunda. Isso. Vai durar ainda esse ano todo aí. A gente deve pegar ainda o processo eleitoral. A gente já está fazendo as entrevistas, né? Ainda estou aí nos... Queremos saber se eles estão articulando alguma coisa aí para as eleições, né? Ainda tem o 7 de setembro antes, né? O 7 de setembro. O ano passado foi um fiasco. Vamos ver como é que fica esse ano. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas ainda tem muito trabalho ainda. Mas fica à vontade, se vocês me convidarem, eu estou sempre disposta a vir. Ai, que ótimo, que ótimo. Então, vamos dar mais um tempinho para você aprofundar na sua pesquisa e vamos puxar outra conversa dessa. Joia, gente. Muito bom. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada por seu tempo. Eu sei que você é corrida por conta do... Tem que atender, tem que fazer a pesquisa e não sei o quê. Eu sei que você está corrida. Então, essa 1 hora aí foi muito rica. Vai servir para muitas pessoas entenderem esse fenômeno e saber o que vem pela frente é bom também, né? Para quando a gente tá na luta. A gente está na chuva para se queimar, mas é para se queimar com um certo conhecimento de causa, né? Isso aí. Obrigada, Rita, pela sua participação. Muito obrigada pela entrevista, Rita. Obrigada, queridas. Eu que agradeço. Um beijo, gente. Até mais.